Então, nossa aula, né, nós vamos falar sobre a arte e memória, o conteúdo do livro. E essa arte e a memória nós vamos trabalhar com a obra de Sônia Gomes, né, essa artista que faz suas artes e apresentam, né, em vários lugares. Então, ela trabalha com a tecelagem. E aí, então vemos a imagem de Sônia Gomes, né, e toda a sua estrutura da sua arte com o tecido. O que é arte? Para a gente trabalhar a arte, a gente tem que definir o que é arte. É uma das melhores maneiras do ser humano expressar seus sentimentos e emoções, né? Então, ela pode estar representada de diversas maneiras, através da pintura plástica, da escultura, do cinema, do teatro, da dança, da música, arquitetura, dentre outros. A arte é o reflexo da cultura e da história, considerando os valores estéticos da beleza, do equilíbrio e da harmonia. Desde a pré-história, né, na pintura rupestre, verificamos a necessidade do homem em representar a realidade sob a sua perspectiva e percepção, né, o que ele pega, o que ele vê. A arte evolui com o tempo e em cada época, de acordo com o contexto histórico. Observa-se uma tendência a certo estilo. Qual é esse estilo, né? De acordo com o segmento, a arte pode seguir alguns estilos, né, a sua classificação de várias maneiras, artes plásticas, né, que é o desenho, ou o trabalho com a sustentabilidade, as artes cênicas, né, que é o teatro, as apresentações, e também vários tipos de arte, né, a fotografia, a dança, a música, né, nós temos alunos que tocam, né, que pintam, que desenham, que trabalham com outros tipos de arte. Então, a arte é isso aí, né, ela está representando as melhores maneiras, né, dos sentimentos e emoções de um ser humano. E ao lado nós estamos vendo uma arte com a sustentabilidade, né, que é uma corujinha num galho de árvore feito de rolo de papel higiênico, muito interessante, muito bonito. E embaixo bem tranquilo, bem fácil, né, essa arte aí, que são com tintas ou lápis de cor, então apenas só fez colorir, né, e deu essa imagem tão bonita, essa pintura. Que é a memória. Então, se a gente trabalha com a arte, a gente tem que memorizar, né? Então, esse armazenamento de informações, né, e fatos obtidos através de experiências que são ouvidas e vividas, né? Fica na memória da gente. Relaciona-se fortemente à aprendizagem, né, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Existem duas formas de adquirir e armazenar informações: a memória de procedimento, utilizada para armazenar e verificar informações não verbalizadas, como habilidades motoras, sensitivas ou intelectuais, né? Aquelas que apenas movimentos. E a memória declarativa, utilizada para armazenar e relembrar fatos ou dados recebidos pelos sentidos, criação de ideias, raciocínio, né, que subdivide em memória imediata, sua duração é de poucos segundos, pois ao utilizá-la é descartada pelo cérebro, esquece, né? Pode ocorrer armazenamento de tais dados inconscientes, né? Muitas vezes até você sonha e esquece seu sonho, né? Acontece um fato, você esquece. Então, esse é a memória declarativa, né? E tem a memória de curto prazo, né? Sua duração é de poucas horas e por esse fato pode haver perda de suas informações se caso ocorrer algum tipo de agressão ao cérebro. Então, uma armazena, né? Fica armazenada, que é a declarativa, que você nunca esquece, né? Tem a criação de ideias, você pensa, se memoriza e você cria. E a curto prazo é aquela que você pode esquecer. E lá nós estamos vendo o cérebro, né? Como é essa máquina aí interessante que armazena tudo e às vezes pergunto, sua memória é boa? Né? Muitas vezes tem pessoas que esquecem fácil, rapidamente. E nós temos essa imagem, né, de um cérebro de onde armazena a memória. Então a gente vai trabalhar com a arte de Sônia Gomes, né? Então quem foi Sônia Gomes? Ela nasceu em Caetanópolis, em Minas Gerais, em 1948. Ela é artista visual. Suas obras são impregnadas de visualidade pictórica, ao mesmo tempo que se inscrevem no espaço tridimensional. Tri quer dizer três, né? Ela geralmente trabalha com. Transmite entre texturas sutis de fios de tecido e estruturas robustas.
Então, vai do mais fino até o mais robusto. Os trabalhos invocam a memória, nós trabalhamos com a memória e a ação do tempo sobre as coisas e revelam outros paradigmas estéticos, como fontes no trabalho manual, né, que é artesanato, na cultura afro-brasileira, que ela trabalha com a cultura negra, e nas práticas visuais populares. Ela foi nascida em uma cidade que abriga importante produção têxtil, aprende cedo os princípios da costura com a avó materna. Após a morte da mãe, vive com parentes paternos, né, do pai. Com eles, entra em contato com a produção de bordados e rendas, que fazem parte de suas brincadeiras. Inicia as investigações visuais personalizando roupas, bijuterias e bolsas que destinava à comercialização. Então, aí nós estamos vendo a biografia dela, é um pouco sobre Sônia Gomes, a imagem dela e a arte dela aí ao lado, com rendas, bordados, tecidos. Aí o nome da arte dela chama Tecendo Amanhã, né? Tem o Tecendo Amanhã 1, Tecendo Amanhã 2, 3, e aí ela trabalha com suas exposições com esse tema. Então, as obras de Sônia Gomes Tecendo Amanhã a partir da arte utilizam desses movimentos, né? Que ela trabalha aí do jeito que ela apresenta. Ela usou peças de roupas antigas para produzir seu trabalho, que foram doados por um amigo, que fizeram parte do seu enxoval. Todos os tecidos para representar a realidade. As artes se edificam sobre tecidos antigos, passados, que são como pedaços de vida, que são transformados e submetidos a bordados e torções, se tornando esculturas de pano e arquitetura impregnada, quer dizer, encharcada de memória. Então, ela tece, né, entrelaça e faz toda a sua arte. E ele fala, né, que ela tem o seu enxoval, que é o conjunto de roupas e acessórios reunidos antes de um casamento, né, pode ser casamento, então tem vários tipos de enxovais. Era composto de peças consideradas sofisticadas, feitas de seda e de linho bordados à mão. Então, são peças sofisticadas, né, que ela recebe e aí vai fazendo seu enxoval e aí a imagem está reproduzindo, né, a exposição lá, espendurada, né, que ela gosta de traçar em tridimensional, né, que a gente tá vendo três, e aí ela está fazendo a sua arte, né, com seus tecidos, suas costuras, seus linhavos. Aí está a exposição das peças, né? Para dar a sensação de leveza, a artista optou por exibi-los pendurados no teto do espaço da exposição, suspenso por fios transparentes. Assim, com a ação do vento, as obras passavam a sensação de estarem flutuando. Sua produção busca sempre o afeto, o amor. Então, ela tem todo o amor por a obra dela, né? Que ela constrói, que ela faz. E a imagem está representando ela colocando na exposição, e ao lado, né, que ela faz bolsas, cordões, né, então, o que ela faz a mais ainda na arte dela. E ela, Tecendo Amanhã, né, que é o nome da arte dela, e esse poema, né, de João Cabral de Melo, fala que um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de que apanhe esse grito, né, com ele o lance a outro de um outro galo, que apanhe um grito de um galo antes e lance a outro e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios do sol dos seus gritos de galo, para quem amanhã desde uma tela tênue, né, se vê tecendo entre todos os galos e se encorpado em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendo para todos no todo. Amanhã, que plena livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz de balão. Então, esse poema aí traduz muito, né, o que ela faz na exposição dela, Tecendo Amanhã, que um galo só, né, não faz amanhã, tem que ser coletivo. Um canta, o outro responde, né? Então tem esse toldo onde eles ficam em pé, é o toldo onde ela espendura, né? Faz a apresentação dela nos tecidos, né? Que são aéreos, que são espendurados, né? Então amanhã todo de um tecido tão aéreo. E assim, esse tecendo amanhã, o galo, né? Ele já canta um novo amanhã. Então a arte dela, ela quer representar isso, um novo, né? Sempre cada dia mais novo. Então esse amanhecer, esse belo, né, que o amanhecer é muito lindo, e o coletivo, né, que ela tem, que ela recebe doações do coletivo, os galos também sempre cantam coletivamente,
E a gente vê a imagem ali do sol, né, nascendo ao amanhecer. Então, a arte dela representa esse belo, né, desse poema aí, Tecendo a Manhã. É por dentro das artes visuais, né, que a gente vê. As artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas como a pintura, a escultura, o desenho, a arquitetura, artesanato, fotografia, o cinema, design, arte urbana e várias outras. É, visualizar, ver, né? Então, isso que é visual. E por isso engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Portanto, as obras de Sônia Gomes têm conceitos artísticos com linguagem visual, né? Então, a gente vê mesmo, e o que é a arte visual, eu coloquei uma imagem dela aí, né, da arte dela, e um poema que a gente, e um painel, né, mostrando aí essa arte que a gente, uma pintura, né, que é visual também, que a gente vê assim o quanto é bonito. As cores, então representa aí as cores, né, o artesanato dela, a arte dela representa toda essa beleza de uma arte visual. Quais são os elementos das artes visuais, né? Para a gente criar e expor obras de arte, os artistas precisam pensar em alguns elementos a fim de transmitir suas ideias e intenções, né? Então, nós damos os pontos, as linhas e texturas. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual, né? Quando batemos com a ponta do lápis no papel, estamos fazendo um registro, uma marca, e desses pontos pode sair uma bela arte. As linhas são obtidas através de infinitos pontos, né? Também é obtida através do rastro de um ponto. Você traça um ponto e do ponto você traça uma reta, né? Então, quando se coloca um ponto em movimento, ele forma uma linha. Então, vem aí dois pontos unidos no outro, se forma as linhas, né? As texturas são elementos táteis, mas podem ser expressas visualmente, como nas artes gráficas, no desenho e na pintura, né? Pode ser macia, áspera, lisa ou enrugada. Então, quando a gente pega nas texturas, né? Um biscoito tem uma textura, a pia, né, lisa, tem outra textura. Então, o pão, né, o miolo do pão, os botões, a areia, né, o teclado de um cego, né, que eles trabalham com esse teclado aí, que eles visualizam. Então, e as linhas, né, e o pontilhado ali, o pontinho que imagem linda que fez com o ponto, né, e com os traçados, né, as linhas também podem formar o círculo, o sol, né, e aí vai se formando todos esses elementos das artes visuais, né, a textura, as linhas, os pontos, e as imagens aí mostram bem como são esses. Então, o que é o espaço, né? Então, é um elemento muito importante nas artes visuais, pois é nele que se organiza as formas perspectivas, né? Que se pode perceber aos olhos e ao tato. Então, você pode pegar e você pode ver. Os artistas podem explorar o espaço de muitas maneiras diferentes, seja através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que existe em torno dela, né? Então, tudo isso é o espaço que fica entre um e outro. O espaço pode ser classificado em bidimensionais ou tridimensionais. Bidimensionais são realizados em suportes planos em apenas duas dimensões. Então, a altura, quando você vê um quadro, você vê a altura e a largura, né? O tamanho. Tridimensionais, além da altura e da largura, tem também a profundidade, né? Então, aí está mostrando. Esse primeiro quadro, ele é bidimensional, né? Você vê a altura e a largura. Já o quadro também, né? Mas se você for ver pegar o objeto, o pote, o vaso, ele já ele já é tridimensional, tem a altura, a largura e tem a profundidade que você pode colocar a mão dentro. Esse cercado também é tridimensional e o outro é bidimensional, que você vê o quadro lá na parede, mas você só vê só a altura e a largura, né? Você não vê a profundidade. Então, é isso que divide o espaço. Quais são os materiais, né, que Sônia Gomes utiliza? Nem sempre são comuns em obras de arte como materiais mais duráveis, como a tinta e a óleo, né, que eles pintam. Então, o mármore, o bronze, não. A partir do século XX, alguns artistas passaram a desafiar para o uso de objetos do cotidiano, para a produção dos seus trabalhos, a optar por materiais perecíveis, aquilo que não dura muito, como tecidos, rendas, bordados na produção dos seus trabalhos. Então, o tecido é basicamente o resultado, né, de entrelaçamento de fios de fibras. A forma mais tradicional é com a ajuda de um tear, né, um aparelho para a produção de tecido em geral, feito de madeira. Além de produzir o tecido, criam peças de artesanato. Então, vocês estão vendo o tear, né? Pode trabalhar com linha, com lã, com cordas. E aí dá para formar redes, né? Dá para formar
qualquer tipo de tecido, né, se forma com o tear. Então, vai juntando, entrelaçando os fios e aí se forma o tecido de lã, de algodão, de seda. E aí estão as imagens de um tear, são pessoas fabricando. Você pode fazer o tear, tá vendo? Até de pregos dá para formar um tecido. Tecer com papel, papelão e lã, né? Então, você pode escolher duas cores de papel, cortar em tiras, entrelaçar e formar a tecelagem. Então, isso aí que é a tecelagem, né? Tecer um papelão e lã. Então, aí também, em sua casa, você pode fazer um tecido, né? Só, bem fácil, no papelão, né? E entrelaçar e forma aí. Até as cores você pode mudar. O que é a renda? É um tipo de tecido que se caracteriza pelos desenhos, formada por sua trama mais aberta, cheia de pequenos furos, né? Então, a renda já é mais diferente do tecido. É renda Inhanduti, né? Criada pelo índio Guarani do Paraguai. É produzida com linha e agulha de costura, né? A partir de um pequeno tear circular que significa teia de aranha, né? Então, nós estamos vendo aí. E tem a renda Renascença, né, que é originada na Europa, em Veneza, na Itália, e chegou ao Brasil no período da colonização. E tem a renda de Bilros, né, um tipo de peso de madeira que dá o nome de renda de Bilros, típico de Florianópolis, Santa Catarina. É confeccionada sobre uma almofada chamada rebolo. Então, aí nós estamos vendo, né, a renda Inhanduti, né, pelo indígena, a primeira. Depois a renda Renascença, né, que na Europa, essa aí bem bonita, e lá nos birros que ela forma, vão translaçando, né, nos birros aí, e vai formando a renda. É um artesanato difícil, mas muito bonito. Como é o bordado? É um tipo de decoração em tecido feito em agulha e linha, à mão ou à máquina. A técnica surgiu durante a antiguidade, né, entre povos como os babilônios, os egípcios, com o objetivo de ornamentar a vestimenta. Posteriormente, durante a Idade Média, tornou bastante popular na Europa. Então, o bordado até hoje, né, é muito bonito. No bordado manual, costuma-se usar um bastidor, uma espécie de moldura de madeira ou de plástico, para deixar o tecido esticado e também não furar a mão, né? Os fios usados para bordar podem ser os mais variados: algodão, seda, linho, ráfia, de ouro, de prata, né? Pode também lantejoulos, canotilhos, pérolas, pedras preciosas. Tudo isso se forma um bordado. A gente vê o vestido da noiva, o quanto é lindo, né? O vestido bordado é, e é bem, né, precioso mesmo. Então, nós estamos vendo os bordados aí, os tipos de bordados, né? Com fios, algodão ali, com pérolas, né, com ouro e prata do outro lado. Os tecidos e a tecelagem, né? Nós vamos ver agora, fazem parte da história da humanidade. Com eles nos vestimos e criamos objetos para o nosso conforto e para decoração, entre outras finalidades, né? Evidências arqueológicas, né? Eu já falei que os arqueólogos mostram que a tecelagem é uma das técnicas mais antigas desenvolvida pela humanidade e tem acompanhado a história das diversas sociedades em diferentes épocas de cultura. Então, trabalhando até a história, né? As pesquisas mais recentes mostram que a humanidade conhece a tecelagem desde o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, o período mais antigo da pré-história, né? E aí nós estamos vendo as tecelagens antigas até chegar aos dias de hoje, né? Como eles teciam para fazer todo esse tecido. Então, desde a pré-história eles já faziam até chegar aos nossos dias. O artesanato, né? A cestaria dos povos indígenas, nós vamos trabalhar agora. Então, o termo cestaria nomeia a técnica de criar objetos por meio de traçado de elementos vegetais flexíveis ou semi-rígidos, como folhas de palmeira ou pequenos galhos maleados. Então, eles fazem suas cestas, seus vasos, né? Tudo colorido, assim, muito bonito, o artesanato indígena. Os parangolés de Hélio Oiticica, né? Outra arte também. O tecido é o material usado em uma das obras mais conhecidas do artista carioca, Hélio Oiticica. Ele nasceu em 1937, morreu em 1980. Os parangolés podem ser definidos como capas para vestir, ou nas palavras de Oiticica, capas constituídas de camadas de pano de cor. Então, a arte dele é essa, são artes geralmente negras, as roupas, né, são cores fortes, e o que ele mais gostava de ver era o balanço, né, das roupas ao andar com o vento. Então, era isso que ele, é a arte dele, né, e lá também ele fez essa arte aí com madeira, né, e a gente vê as cores e o movimento que ele armou aí, essa arte dele aí,
né, para apresentação. Arte e geografia, o tanto de arte que a gente tem, né? Nós trabalhamos nos trabalhos manuais como a tecelagem e a produção de rendas e de bordado foram e ainda são realizados em sua maioria por mulheres. Esses trabalhos feitos por mulheres costumam ser desvalorizados, né, e mal remunerados e muitas vezes em posição de desigualdade. Então, por isso que existem associações, as cooperativas, que buscam valorizar esse tipo de trabalho, né? Então, elas juntam, né, numa cooperativa, fazem, vendem e aí dividem o dinheiro, né? O crochê, o tricô, o bordado, a renda, né? E aí elas cantam, tem até aquela música que fala, olê mulher rendeira, olê mulher rendar. Tu me ensinas a fazer renda que eu te ensino a namorar. Então, nesse coletivo aí, né, elas costuram manualmente, né, que chama artesanato, e vendem e fazem os seus dinheiros, né? Esse Fortaleza mesmo tem muita renda. O que é a mulher tecelã, né, em diferentes culturas, também já foi tema de muitos mitos, né, contos e lendas ao longo do tempo. Nas mais diferentes culturas. Na mitologia grega existia as moiras, né, são três irmãs, um mito, né, que eram divindades. Era filha de Zeus, né, a gente já vê já o Egito, e Temis, filhas da noite, que personificavam a condução do destino das pessoas e dos deuses. De acordo com a mitologia, era elas quem controlavam, teciam na roda de fortuna, espécie de tear mágico, o fio da vida de todos, do nascimento até a morte. Os gregos acreditavam que elas habitavam uma espécie de caverna escura, local, que trabalhavam no tear e definiam a vida e o destino de todos. Então, eles trabalhavam no tear e agora vendo a vida de cada um, e aí está a história delas, a mitologia grega, né? E elas vê o futuro da vida do povo. Fazendo arte. Então, nesse capítulo, conhecemos um pouco a vida de Sônia Gomes, uma artista que usa materiais cheios de histórias, de memória para criar sua arte. Também aprendemos sobre a história da tecelagem, vimos como os tecidos e rendas e bordados se relacionam à prática e às técnicas tradicionais, além de conhecer um pouco mais sobre a cestaria indígena brasileira e sobre os parangolés, né? Então, essas são as imagens do que foi estudado hoje, né? Obrigada pela atenção. Aqui fica a referência e com certeza, né, vocês viram aí o quanto é importante a arte na vida das pessoas, né? Muito obrigada, até a próxima. Espero ter adquirido vários conhecimentos.